depois do vídeo das 4 casas de Hogwarts e as fases do ciclo menstrual, o meu marido me perguntou como seria se a gente conseguisse fazer esse mesmo paralelo, essa analogia com The Big Bang Theory, que é a série que a gente está assistindo no momento. É claro que de imediato a gente já concordou em saber quem seria o Howard. Pra gente já estava claro quem ele seria. Mas também, pra mim, nesse momento assim bem rápido de pensar quem seria cada fase do ciclo, eu meio só de ver os comportamentos repetidos de cada um, eu já sabia quem ele seria. E com personagens, isso acaba ficando mais fácil da gente fazer essa analogia, porque os personagens eles têm arquétipos muito marcados. Então é muito difícil você pegar um personagem de um jeito e ele terminar a série muito mudado. Geralmente pode ter essa evolução, como no próprio The Big Bang Theory, né, que todos os personagens eles foram evoluindo, né, até chegar no final. Para mim o que mais evoluiu assim foi o Howard. Ele era completamente diferente no início. Mas, por exemplo, eles vão evoluindo, mas eles continuam tendo as mesmas marcas, sabe? O mesmo comportamento no sentido mais arquetípico, sabe? Como se fosse características bem definidas que eles têm. E claro que com isso fica muito mais fácil da gente fazer essa analogia também com as fases do ciclo menstrual. Para começar a nossa fase do ciclo menstrual, vamos pela primeira fase, que é a menstruação, e não poderia ser diferente. Tinha que ser o Leonard nessa fase. Por quê? Porque é como se ele fosse a cola do grupo. Eu acho que se não tivesse o Leonard ali, não teria o grupo, não seria, sabe, os 4 ali juntos e depois todo mundo se conhecendo. É como se o Leonard ele fosse essencial para que o grupo existisse ali. Então, se o Leonard está por ali, se ele faz parte do grupo, então as coisas estão funcionando muito bem. E essa analogia é muito parecida com a fase menstrual, do nosso ciclo menstrual. Por quê? Porque quando a gente vê o sangue menstrual ali e a gente sabe a duração, se tem coágulo, se não tem, se vem com cólica, se não tem, a gente simplesmente fala, cara, tô bem, tá legal, ou tem alguma coisa errada. E é mais ou menos com o Leonard. Eu sempre vejo ele como aquele que tenha mais empatia no grupo. Ele consegue saber ler mais o ambiente. É claro que é uma série de comédia, então é claro que ele não é um personagem completamente sério, que lê totalmente o ambiente. Tem a sua parte caótica também ali, o que é completamente normal. Mas entre determinados momentos muito decisivos da série, ou até alguns mais tranquilos que eles estão sempre comendo juntos ali, o que eu percebo é que ele tem uma empatia muito grande. Ele consegue se colocar no lugar do outro, ele abre mão de muitas coisas que ele quer fazer pelo prol do grupo, às vezes muito mais pelo prol do Sheldon. Mas ele sempre tem essa coisa mais de olhar para o todo, sabe? E não só para ele. E isso remete muito ao arquétipo da anciã, que é justamente o arquétipo da fase menstrual, de olhar para as outras fases do ciclo como um todo. Por a fase menstrual ser a primeira do ciclo e ter como arquétipo a anciã, é como se ela já olhasse para as outras 3 fases e já planejasse aqui o que seria mais bem-vindo para isso que a gente vai viver agora, né? Qual é o plano que a gente pode colocar em prática aqui para que todas as fases possam caminhar juntas e que no final a gente tenha um resultado positivo? Já saindo da fase menstrual, a gente entra na pré-ovulatória. E pra mim não poderia ser diferente se não fosse o Raj aqui. Porque o Raj, ele tem toda uma característica de explorador, de brincar, ele testa várias coisas. Quantas vezes, né, as meninas não estavam tendo lá o seu momento de clube da Luluzinha e de repente o Raj estava lá junto. Ou quando as meninas mesmo falavam, vocês vão fazer tal coisa, então a gente vai tirar um tempo pra gente. No caso, as meninas de um lado, os meninos do outro, e elas falavam assim até como um tom mais brincalhão mesmo, porque isso era uma cena quase que repetida em todo o seriado do The Big Bang Theory, que era o Raj estar com elas, querer ficar com elas. Eles falaram, leva o Raj, leva o Raj com vocês, viaja junto com ele, vai lá. Até teve o último episódio que a gente assistiu agora, que eles iam pra Las Vegas, os meninos, leva o Raj, porque senão ele vai querer ficar com a gente, no nosso brand. Então, assim, é muito interessante ver o quanto que o Raj, ele transita em vários cenários, ele experimenta vários cenários. Isso tem muito a ver com a energia do arquétipo da donzela, que é o arquétipo da fase pré-menstrual, que tem essa coisa de experimentar, da curiosidade, de testar as coisas,
de ver o que eu gosto, do que eu não gosto, ou às vezes, cara, aquilo ali pode ser a coisa mais absurda pra minha família, pros meus amigos, mas eu quero fazer. E eu não tô falando de coisas ilícitas, sabe? Dessa coisa meio rebelde, doida da vida. Não, tô falando de uma pessoa que vai experimentar uma coisa diferente. Vou mudar meu jeito de vestir aqui, porque eu quero experimentar ser um estilo diferente, sabe? Essas pequenas coisas do dia a dia, mas que às vezes a gente vai engessando. Ah, eu tenho que ser assim, eu tenho que falar assim, eu tenho que me comportar assim. E a fase pré-ovulatória, ela traz essa coisa, essa energia de por que não ser diferente? Por que não agir diferente, se comportar diferente e sempre de uma forma natural? Não é uma coisa caricata ou uma coisa, sabe, rebelde no sentido mais pejorativo do rebelde que a gente tem, sabe? Que assim, existe o arquétipo do rebelde que tá muito mais sobre uma mudança de paradigma, sabe? Sobre aquela coragem mesmo de vir e mudar. Mas existe também aquela característica que a gente tem muito mais na nossa sociedade, que é um preconceito, do rebelde ser aquele cara mais, sabe, que tipo destrói tudo, né, de uma forma bem mais pesada. E no caso do Raj, da fase pré-ovulatória, eu encaixei os dois juntos ali, justamente porque o Raj tem muito disso. Inclusive a sombra da pré-ovulação, que é essa coisa de, às vezes e talvez, não se comprometer muito com algumas coisas, com trabalho ou com pessoas. E o Raj tem isso muito forte, principalmente quando a gente fala sobre relacionamentos. Então tiveram vários exemplos de relacionamentos que ele teve e que as coisas estavam incríveis, que estavam super legais, mas ele falou, acho que eu vou terminar com ela, né? E daí eu lembro de um episódio, eu não vou lembrar o nome da namorada que ele, eu acho que era Emily, alguma coisa assim. E assim, eu tô dando spoiler, gente, porque The Big Bang Theory é uma série muito antiga. Eu tô assistindo ela por completo, episódio por episódio agora com meu marido, porque deu na nossa telha de assistir, mas eu já assisti, eu já sei os spoilers, já sei o final, já sei tudo. Mas tô assistindo tudo de novo. Mas nesse caso, eu lembro que quando ele tava namorando, se eu não me engano, com a Emily, que era aquela ruiva, ela super ali com ele, sabe, desenvolvendo um relacionamento de boaça, super bem, nada de pensar em terminar, mas ele sempre achando defeito em alguma coisa, sabe? Tudo bem, ela é um pouquinho esquisita, mas ele sempre tentava achar defeito em alguma coisa, queria terminar com ela, e quando ele terminou, o que ele quis fazer em seguida? Ele já quis voltar, já teve aquele arrependimento. Então a fase pré-ovulatória, a gente precisa tomar um certo cuidado pra gente não querer ser muito impulsivo em fazer mudanças muito abruptas na nossa vida, porque a gente pode se arrepender, às vezes não era o melhor momento pra isso. Eu sempre gosto de usar muito a fase, tanto da fase menstrual quanto da fase ovulatória, para tomar essas decisões que são mais profundas, mais densas, sabe, na nossa vida. A fase pré-menstrual, pra mim, funciona muito bem para eu também tomar decisões, mas eu já sou muito bem resolvida com a minha pré-menstruação, sabe? A minha TPM, ela vem, por exemplo, agora eu tô gravando esse vídeo pra você na minha TPM. E eu tô sociável, eu tô falando, eu tô animada, mas eu tô, gente, foram anos, sabe, assim, desde 2017, tentando compreender minha TPM, que era a minha pior fase. Então, eu já tô há muito tempo de bem com a minha TPM, com a minha pré-menstruação. Na verdade, eu tô de bem com a minha pré-menstruação, porque a TPM mesmo é como se fosse a forma como eu me comporto na pré-menstruação. Ela não necessariamente é uma fase. Mas eu gosto de chamar de TPM pré-menstruação porque eu sei que você entende quando eu falo assim e fica mais fácil da gente reconhecer as fases, tá? Então, eu gosto também de tomar decisão nessa fase, mas pra mim funciona. Se você tem uma TPM difícil, eu não recomendo. Então, eu recomendo na fase menstrual e na ovulação, na fase da sua ovulação, porque a ovulação é um dia só, né? Mas na fase ovulatória, ela demanda mais tempo, né? Ela é um pouquinho maior. Então, são fases que eu peço, mas logo que eu peço pra você tomar decisões, que eu recomendo, mas logo depois da tua menstruação, eu esperaria um tempinho, espero uns 4 dias depois que a tua menstruação finalizar, para começar a tomar a decisão em alguma coisa. Principalmente se você se sente uma pessoa mais impulsiva, sabe? Que logo depois, putz, eu não podia ter feito isso, caramba, eu fiz isso, me arrependi. Agora, se você é uma pessoa que é impulsiva, mas que isso funciona pra você, o resultado vai ser em cara de frente mesmo e tá tudo bem, e é isso, e você não se arrepende, não fica naquela bad, vai fundo, segue teu jogo que tá tudo certo. Já entrando na fase ovulatória, é claro que seria o nosso queridinho Howard. Gente, é um dos personagens que eu mais gosto,
porque ele é engraçado, ele é cômico, e a ovulação tem essa coisa de você querer ser vista, desse amadurecimento, dessa magnitude, e o Howard, ele traz muito isso, né? Até mesmo depois deles terem tido lá o segundo filho, ele ainda era aquela coisa mais sensual, sabe? E eu sempre achei muito engraçado, porque ele sempre foi muito skinny, todo pequenininho, mas ele tinha aquela coisa assim, um Dom Juan, sabe? E era super engraçado ver o Howard tentando seduzir as mulheres, porque ele sempre vinha, sabe, com aquela sobrancelha arqueada e aquela posturinha dele. Isso é muito legal, né? Um cara de atitude total. Então fica a dica, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer harmonização facial, mas na verdade a gente só precisa de um pouquinho de atitude. E a ovulação é tudo sobre atitude, sobre se conectar, sobre ter confiança em você mesmo, sabe? De olhar para sua autoestima e avaliar como é que eu me sinto, qual é o meu valor no mundo. Até nos dias que a gente não tá legal, é nessa hora que a gente tem que botar a autoestima pra jogo, sabe? Pô, hoje eu não tô legal, então é por isso que eu vou me amar mesmo, é por isso que eu vou achar que meu trabalho é incrível, porque hoje eu não tô legal e eu preciso me botar pra cima, né? A autoestima, quando a gente tá bem, é mole, né? É a autoestima quando a gente não tá bem. E o Howard, ele sempre mostrou isso. Até porque de todos ali, ele era o único que não tinha doutorado. E assim, por mais que às vezes isso, principalmente quando o Sheldon, né, ficava fazendo bullying com ele, né, isso pegava ele de uma forma ou de outra, nunca foi algo que fazia ele ficar completamente, ai, sabe? Tipo, meu Deus, cadê meu valor? Eu não sirvo pra nada. Inclusive, em alguns episódios eu achava muito legal, porque ele conseguia transformar aquele bullying ou alguma coisa numa piada cômica, em alguma coisa assim, do tipo, cara, não viaja, você tá falando besteira, sabe? Então era muito interessante ver isso do Howard. A outra coisa assim que eu sempre via nele, além desse magnetismo todo que ele trazia, era essa questão de querer performar. E na fase ovulatória tem muito essa coisa também. Então, por exemplo, quando o Howard sempre estava ali com a Bernadette ou com alguma outra mulher, mas principalmente com a Bernadette, né, depois que eles engataram no relacionamento, era essa coisa de: e aí, você gostou? E aí, tá legal? E aí, eu sou bom, né? Tipo, você nunca encontrou um cara como eu, né? Até o dia que ele encontrou o ex-namorado da Berna, que foi super engraçado. Tipo, o cara, sei lá, 2 metros de altura, mó fortão. E ele ali todo, né, contido, discreto. E foi interessante porque é claro que aquilo ficou meio, ei, que é isso? Mas assim, já foi, já passou, sabe? Coisa de vida normal, que às vezes a gente olha uma pessoa que é muito mais bonita do que a gente pensa, né? Que é muito mais bonita do que a gente, etc, etc, que é muito mais interessante do que a gente, e aquilo dá um fricote na gente, mas em seguida a gente, ai gente, já deu, cada um é diferente, é isso mesmo, vamos seguir o jogo. Isso é muito interessante de ver nessa coisa do Howard também, sabe? Ele vê algumas coisas assim, mas ele, mesmo talvez para muitas pessoas ser como um personagem caricato, estranho, etc e tal, ele mostra essa confiança. Eu acho que por isso também é um dos meus personagens favoritos. Assim, eu acho que de todos, o Howard, ele me surpreendeu demais, porque no início, quando começou o seriado, ele era bem... é como se eles vivessem a fase sombra da ovulação, aquela coisa de eu sou muito melhor do que você, tipo, os homens não servem pra nada, eles são meus brinquedinhos. É claro que ele fazia isso no modo inverso, né, por ele ser heterossexual. Então ele falava, as mulheres, né, tipo, não são nada, eu consigo todas que eu quero e tal. Apesar daquilo ser uma certa mentira, ele tratava elas assim, e a gente vê quantos homens não fazem isso, né? Não tem nada, mas tipo, são, ai meu Deus, eu sou o reizão daqui. E ele vivia muito essa sombra, sabe? E é muito passivo, assim, muito possível das mulheres viverem essa sombra também, do tipo, eu me basto. Eu não preciso de ninguém, não abra a porta do carro, sabe? Eu tenho mão pra isso, sabe? Acaba perdendo a delicadeza de aceitar a cordialidade, o mimo. Às vezes a pessoa tá fazendo isso porque ela quer te cortejar. Eu sei que a palavra cortejar é muito old school, mas cara, o old school é tão legal, sabe? Sabe, essa coisa do charme, do encanto ali, sabe? Dessa coisa da conquista, é tão bonito. E às vezes a gente fica muito nessa sombra do eu me basto, eu sou autossuficiente. E o Howard mostrava muito isso no início. Tanto que no início eu detestava ele, sabe? Que insuportável, sabe? Ele era completamente assediador. Falava umas paradas assim, eu falei, mano,
eu acho que ele seria demitido, sabe? Na época de hoje, se ele falasse isso, ele ia ser demitido, ele ia ser isolado do mundo. Para tudo! O que eu tô fazendo aqui? Cadê a continuação desse vídeo? Que corte foi esse no meio do nada? Calma. A continuação é exatamente a mesma pergunta que eu fiz. Cadê o resto desse vídeo, gente? Simplesmente é isso. Não gravou. Não gravou. Eu tava editando. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui pra vocês verem. Olha só. É isso aqui. Eu tava aqui linda editando o negócio e sumiu, gente. E cada hora que chegava no final do vídeo, eu ficava, tá acabando, né? Já tá chegando na minutagem final. Simplesmente, eu falei, cara, eu tô ficando desesperada porque eu ainda estou falando da ovulação e não tá acabando o vídeo. Bom, então é o seguinte, eu vou aproveitar que eu tô aqui nesse momento de edição, vou gravar aqui com vocês a continuação, porque só falta uma fase, né? Ficou faltando, tinha que ser a última fase, né? Pra fechar com chave de ouro. Então eu vou finalizar aqui com vocês, já estou aqui prontinha com o meu look do Step. Pensei, eu tenho ainda 40 minutos, vou terminar de editar, saio, dever cumprido, sabe? Aquela delicinha de depois voltar pra casa, só tomar um banho, curtir, dormir. Então era isso. Então, vamos seguir aqui adiante com a finalização desse vídeo falando sobre os 4 personagens de The Big Bang Theory. Então, lembro que eu terminei falando do Howard ali, né, que ele foi uma evolução no personagem dele, porque eu acho que se ele continuasse do mesmo jeito que ele estava na primeira temporada, muito provavelmente a gente não ia gostar do personagem, ou não ia se identificar demais, ou não ia gostar, eu sempre ia achar que tinha uma coisa estranha, e a evolução dele foi legal, porque mostrou exatamente essa coisa de sombra e da luz da ovulação. Então era isso que eu tava falando, porque justamente o comportamento, as coisas que o Howard falava, principalmente nas primeiras temporadas, eram assim a ponto de fazer com que ele poderia ser demitido, né? Mais ou menos foi isso que eu terminei falando com vocês, e continuo batendo nesse martelinho porque eu concordo com isso ainda. E agora a gente vai falar da nossa última fase. Para a nossa última fase, é claro, não poderia ser diferente. A última fase, fase pré-menstrual, que todo mundo conhece com o nickname aí de TPM, é o nosso Sheldon Cooper. E ele tinha que ser, não tinha como não ser outro personagem, pelo simples fato que, quando a gente começa a entender um pouco o Sheldon, nos primeiros episódios até o finalzinho de toda a série, ele é o tipo do cara que ele fala o que tá na cabeça dele. Então ele não consegue fazer a leitura do ambiente, então às vezes tem situações muito constrangedoras ou coisas que você fala, cara, eu falaria isso, mas o ambiente não pede, né? E o Sheldon não tem isso, ele simplesmente cospe aquilo que tá na cabeça dele. Às vezes são coisas meio sem juízo, ele fala umas coisas que ofende, que constrange o outro, enfim. É como se ele praticasse o bullying, só que ele nem sabe que tá fazendo isso. E a gente fala, ele nem sabe que tá fazendo isso, nem passando pano pra ele. Mas você consegue ver no personagem que ele chega a ser até inocente no que ele fala. E eu não passo pano, porque várias vezes eu fiquei assim, constrangimento alheio do Sheldon, apesar de gostar dos 4 personagens. Mas aqui a gente não vai ficar passando pano pra essas coisas só porque o cara é legal, não. Vamos parar com isso. A ideia aqui é pegar esse gancho do Sheldon e fazer uma analogia assim. A TPM, se você parar pra pensar, principalmente pra quem tem uma TPM difícil, vai chegar e vai falar, cara, eu tenho um monte de coisa pra fazer, a minha lista de tarefas está gigante, eu sei lá, tenho um casamento pra ir, putz, eu tenho um date pra ir, e eu tô aqui na TPM me odiando, detestando tudo, caramba, eu não quero fazer nada, eu não quero ir pro meu trabalho, não aguento meus colegas do trabalho, não aguento meu chefe, não aguento nada. E eu não sei o que eu faço com essa TPM, simplesmente eu tô aqui existindo. E o Sheldon era mais ou menos isso, ele falava as coisas sem ler o ambiente, era aquela coisa assim, papum. Só que se a gente parar para analisar, tudo aquilo que o Sheldon falava, mesmo quando a gente detestava, era verdade, nua e crua. Né? Então ele falava o que ele pensava, não uma verdade universal, mas era aquilo que ele acreditava com convicção e ele colocava para fora. Algumas coisas baseadas realmente na ciência, que ele falava ali um fato, e outras coisas era coisa da cabeça dele, né? Um julgamento que ele tinha que ele simplesmente colocava para fora. E com a nossa pré-menstruação é a mesma coisa. A pré-menstruação é uma fase que a gente sempre vai ter. A TPM é a forma como a gente se comporta, como a gente se expressa durante a nossa pré-menstruação. Então, a nossa TPM, eu vou lidar assim com vocês, para vocês entenderem que é a forma de expressão, ela vem muito nessa coisa de trazer a verdade, de colocar para fora aquilo que talvez a gente guardou durante o ciclo inteiro, aquilo que a gente escondeu debaixo do tapete. Então, chega a hora que o teu corpo, o teu ciclo fala, já deu.
Vamos resolver isso aqui? E muitas das vezes a gente vive repetindo padrões, situações, enfim, várias coisas durante vários e vários ciclos menstruais, porque a gente não consegue parar para analisar, para fazer uma linguagem, quer dizer, uma leitura da linguagem do nosso ciclo menstrual. E aqui eu preciso te falar uma coisa para você não se culpar, porque ninguém nunca te ensinou isso, ninguém nunca falou para você ler sobre o seu ciclo menstrual, que é a sua bússola interna, que você vai conseguir fazer as suas coisas, que você vai conseguir organizar a sua rotina, que você vai aprender quais são os alimentos que vão nutrir e dar suporte para os seus hormônios. Ninguém nunca te falou isso. Na verdade, ninguém nunca te explicou nem o beabá do teu ciclo menstrual, quem são as 4 fases, o que é a fase lútea, o que é a fase folicular, ninguém nunca comentou isso. Então é claro que talvez você se sinta meio perdida dentro do teu próprio corpo. Ah, e tem uma coisa aqui bem interessante sobre você, uma característica muito maravilhosa que você tem nessa fase pré-menstrual, que também aparece muito no personagem Sheldon, que ele fala ao longo dos episódios, ao longo da série, que ele tem uma memória eidética. O que é isso? Uma memória eidética a gente pode traduzir como uma memória fotográfica, só que ele tem, assim, detalhes muito específicos, muito minuciosos, sabe? Sobre acontecimentos que já se passaram. E geralmente, o que acontece com a gente quando a gente entra na pré-menstruação? É como se a gente revisitasse vários acontecimentos. Então, assim, coisas que aconteceram com a gente que a gente pode resolver com alguém. Falar, fulano fez isso, eu quero lá resolver. Ou coisas que você sabe que tem que fazer no trabalho e aquilo dá uma luzinha do tipo, vamos terminar isso aqui. Coisas que aconteceram que te deixaram com vergonha, ou que te deixaram constrangida, ou que você se julgou. Então isso volta aqui. É como se o teu subconsciente todinho tivesse trazido tudo lá do fundo do universo, a caixinha de Pandora, e trouxesse para a superfície do teu consciente, e você começasse a acessar essas memórias, essas situações com mais facilidade. Então é por isso que às vezes nesse momento vem muito essa coisa do julgamento, da autocrítica, né? O julgamento que eu digo, o auto-julgamento, a autocrítica, porque você meio que faz um mix com isso tudo. E daí é interessante a gente se acolher nessa fase, né? A gente vê até a dificuldade que o Sheldon tinha em relação a se acolher nessa fase, em tudo que acontecia na vida dele, vários momentos ali, principalmente quando tá chegando no final da série, tem uma cena que foi bem interessante de entender o comportamento do Sheldon, porque quando ele tava fazendo lá o processo com a Amy, né, de fazer o artigo deles juntos e publicar e tal, teve um momento que eles chegaram assim no fundo do poço devido a outro artigo que eles encontraram e que meio que batia de frente, meio que falava assim, olha, o que vocês estão pesquisando é furada, não continue. Que foi quando eles, caraca, não acredito, né, tá tudo por água abaixo, uma coisa que a gente tá trabalhando há meses. E eu lembro que ele ficou na fossa total. Então essas mudanças, apesar da Amy, que estava no mesmo estudo com ele, ter conseguido assim, mesmo que aos trancos e barrancos, até tentando mascarar os seus sentimentos, como sempre a mulher se anulando, né, pelo bem do outro, né, o que também deixa isso muito claro nesse período. Ai, daí tem um ponto interessante pra falar contigo. Tem um pedaço da cena muito interessante, que é exatamente isso. Olha só como é que a mulher se anula. É interessante a gente falar sobre isso aqui também, pra não deixar perder esse momento, que foi muito interessante. Quando eles perdem, não é que eles perdem, né? Quando acontece essa coisa deles falarem, cara, acabou o nosso artigo, tudo aquilo que a gente estudou até aqui, que a gente trabalhou até aqui, não serve pra nada. Então, tipo, já era. E eles estavam fazendo tudo pra receber o prêmio Nobel. Só que quando eles entram naquela fossa inteira, a primeira coisa que o Sheldon pensa em fazer é sofrer, sabe? Então ele sofre, ele coloca pra fora, ele fica chato, ele ignora todo mundo, ele é mal educado com as pessoas, ele é grosseiro, ele entra no mundo dele, doa quem doer. Já a Amy, por outro lado, o primeiro instinto que ela tem é justamente de, cara, eu preciso ser o suporte pro meu marido. Eu preciso apoiá-lo aqui. E isso é interessante porque quando ela vai no quarto falar, ei, você precisa de alguma coisa e tal, ele vira pra ela meio que nervoso e fala assim, cara, não é possível, você não tá irritada com o que aconteceu? A gente acabou de perder o nosso artigo inteiro, ele não serve pra mais nada, e você tá bem? E daí ela fala, não, cara, eu tô super mal. Então é meio que quando ela meio que abre a portinha, assim, pra tipo, cara, eu vou então botar pra fora. Ela fala, não, eu tô mal, eu não tô legal, eu tô muito chateada. E daí ela fala tudo. E o Sheldon, com essa coisa de falar o que ele pensa, ele, né, por ser uma série de comédia também, é claro, ele vira pra ela e fala assim, ah, não, é verdade, é melhor você continuar
fingindo que tá tudo bem, porque isso me deixa menos desconfortável do que se você realmente falar que tá desconfortável. E aqui a gente tem esse paralelo, né? Tanto da mulher se anular pelo bem do outro e não colocar pra fora aquilo que ela sente, mesmo que outra pessoa também esteja mal, né? Então a gente sempre tem aquela coisa assim, não, quando tudo estiver perfeito, quando todo mundo estiver confortável, aí sim eu paro pra sentir, aí sim eu vou cuidar de mim, né? Então já fica esse ponto aqui que é interessante, o quanto que isso acontece no dia a dia a gente não vai se dando conta. E por outro lado, já voltando no Shell dessa associação com a TPM, é essa coisa de você falar o que pensa, ser muito direto com aquilo que você está pensando. Isso acontece demais na TPM. E pode acontecer em dois caminhos, ou quer dizer, em vários caminhos, mas eu pego dois aqui muito próximos daquilo que eu já ouvi em consulta, daquilo que eu também já vivenciei. Eu já tive um momento da minha TPM em que eu falava, eu era grosseiro, eu era mal educada. E depois de algum tempo, até quando eu entrei nesse caminho do autoconhecimento, eu pensei, eu não posso ser assim. Eu preciso ser, né, a boa moça, recatada e tudo mais, né, boazinha. As boazinhas, né, são facilmente manipuláveis, eu entrei nesse caminho, não? E eu lembro que eu comecei a guardar tudo. Então eu entrei bem nesse modo Amy de me anular ali, né, em prol de todo mundo. E o fato da gente ouvir também, ih, tá de TPM, ih, já sei, ó, já tá naqueles dias, né, já até sei o que tá acontecendo. Isso causa mais aflição na gente, então a gente não quer sentir. Porque se eu tô sentindo alguma coisa, é porque é como se tivesse uma bagunça interna acontecendo dentro do meu corpo, com as minhas emoções, e eu sou incontrolável. Eu mesma não consigo me controlar. Só que aquilo que a gente sente na nossa pré-menstruação não é pra gente controlar, é pra gente sentir. Se eu não consigo sentir o que tá acontecendo, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou transmutar? Como é que eu vou ressignificar? Como é que eu vou acolher aquilo? É a mesma coisa se tiver uma pedrinha no teu sapato. Você tá andando e tá sentindo uma coisa incomodando. O que você faz? Você sai correndo? Você não sai correndo pra fingir que não tá acontecendo nada. Você vai parar, você vai tirar o seu tênis, você vai falar, caraca, tem uma pedra. Ou você vai falar, caramba, era um alfinete, olha que loucura. Você vai tirar, vai botar o seu tênis e vai seguir a sua vida. Só que com a gente, com os nossos sentimentos, a gente não para identificar o que tá acontecendo. Eu sei que para muita gente pode parecer assim, cara, eu não sei o que tá rolando mesmo, é difícil lidar com as emoções, com os sentimentos. Mas se a gente pega uma folha, né, em branco, A4, qualquer, e escreve, nossa, eu tô me sentindo assim, 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 pode ser que a gente não resolva nada, mas a gente alivia, porque a gente põe pra fora, e nessa de botar pra fora, a gente acaba prestando atenção naquilo que a gente tá pensando, porque a gente não pensa quando a gente tá pensando, a gente verdadeiramente pensa e raciocina sobre aquilo que a gente tá pensando quando a gente fala com outra pessoa, ou quando a gente escreve, que a gente tá com atenção no que tá fazendo. Então, pega esse exemplo do sapato e ao invés de você sair correndo, vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo com os seus sentimentos, para um pouquinho, tira essa pedrinha desse pensamento da sua cabeça, bota no papel, tira essa angústia que tá aí. Eu sei que para muitas, né, a TPM parece ser uma vida eterna de Sheldon Cooper, mas ela pode ser mais tranquila, ela pode ser mais equilibrada. E finalmente fechamos as 4 fases do ciclo menstrual, com Leonard como menstruação, o Raj como pré-ovulação, Howard como ovulação e o Sheldon como pré-menstruação. Essa foi uma analogia que eu também achei muito legal, me diverti demais fazendo. Quero saber o que você achou dessa correlação, se tem algum personagem que você gosta, se você já viu a série, ou se mesmo se você não viu a série, você achou curioso ter essa associação entre personagens da série e também as nossas fases do ciclo menstrual, que parece uma coisa completamente jogada, tabu, ninguém fala, mas tem muito mais dela. E tudo que a gente pode pensar sobre arte, sobre cultura, sobre a nossa vida, que é uma vida cíclica, do que a gente pode imaginar. E se tiver mais alguma série que você queira que aconteça essa associação, até para você aprender mais sobre você e o seu ciclo menstrual, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer trazer um vídeo novo sobre a cultura pop e o nosso ciclo menstrual também. Foi um prazer falar com você hoje e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!